Boa noite, irmãs e irmãos da Sociedade Espírita Casa do Caminho. Novamente, com alegria, nos reunimos para reflexões sobre temas da veneranda doutrina espírita, agradecendo ao Criador por todas as bênçãos recebidas e que os benfeitores espirituais nos ampliem a percepção para que possamos compreender o tema proposto e, com isso, iniciamos o nosso encontro virtual. E iniciamos com uma pergunta: o que realmente significa o Natal? Como surgiu o 25 de dezembro? Nós estamos em dezembro, o Natal se avizinhando. Então nós vamos começar recordando que nos lugares onde predomina o cristianismo, que são mais ou menos quase metade da humanidade, comemora-se o nascimento de Jesus a 25 de dezembro. E aqui então nós vamos obter informações de que nos primeiros anos o nascimento não era comemorado. A festa mais importante era a da Páscoa. Mas no século IV, a Igreja Romana decidiu instituir a data, embora a Bíblia não mencione data nenhuma. E apesar de algumas evidências sugerirem o nascimento na primavera, o Papa Júlio I, acolhendo a sugestão do soberano Constantino I o Grande, vai escolher 25 de dezembro num esforço maior para absorver as tradições pagãs. Isso lá em 529 depois de Cristo, formando-se a ideia divina de Jesus. Então nós estamos entendendo já de imediato que quando apresenta a ideia divina de Jesus, nós encontramos depois que os evangelhos, eles não deixam dúvidas, eles nunca, os profetas principalmente, nunca trataram Jesus como Deus. Os discípulos e os apóstolos também não falam de Jesus como Deus. E os milagres? Hoje nós sabemos, são fenômenos da ação espiritual sobre as energias, utilizando pensamento e vontade. Também as palavras do mestre Galileu são o maior argumento contra a pretensa natureza divina que lhe deram. E com a doutrina espírita, nós temos uma certeza meridiana. A doutrina espírita não endeusa Jesus, mostrando aspectos humanos e espiritual, porque José e Maria foram os pais de Jesus, espíritos virginais. Por isso, Virgem Maria, que vieram em grande missão para receber o Espírito que viria com eles. E ali então ele teve sim um corpo físico e participou dos momentos, digamos assim, necessários a apresentar-se
na terra. Então, ele tinha um aspecto humano e um aspecto espiritual, como todos nós. Com relação ao nascimento, Lucas, o evangelista Lucas, nos conta que ele nasceu em Belém, durante o reinado do rei Herodes, mas a data não é precisa, nem o dia, nem o mês, nem o ano. Os historiadores preferem a data de 3 de outubro, porque em dezembro o frio é mais intenso nessas regiões, chegando a menos 3 graus centígrados. E segundo o Talmud, o livro sagrado dos Hebreus, os rebanhos eram levados para o campo em março e recolhidos em dezembro. E Lucas, o evangelista, menciona rebanhos de ovelhas nessa época pastando à noite, por ocasião do nascimento do Mestre. Mas dezembro é o fim do inverno europeu e asiático. Então ali nós temos o sol retornando com a primavera. Aconteciam festas pagãs em homenagem ao deus Mitra, que era o sol invencível. E ali surgiam orgias, sacrifícios, etc. A Igreja Romana, para coibir tudo isso, coloca então o nascimento de Jesus, passando a ser tratado como o sol das almas e a luz do mundo, a 25 de dezembro, trocando o solo invencível das orgias e mortes. Então nós vamos com exatidão compreender que apenas foi um aspecto, até de certa forma, compreensível, porque foi disciplinador, retirando todos aqueles componentes excessivos e que deixavam a todos ainda em estado de barbárie. Por isso nós começamos a entender o 25 de dezembro. Mas os amigos espirituais nos dizem que nessa época, em dezembro, os espíritos reencarnados despertam para a fraternidade pela proximidade dessa data que foi criada por homens. Então, encontramos mais sentimentos de amor, mais caridade, a psicosfera terrena é mais exuberante, porque ganham a vibração mais alegre, mais feliz, e as pessoas em geral demonstram maior alegria e bem-estar. E encontramos quem duvide da existência real do Mestre, por não haver uma perfeita comprovação histórica, embora nós tenhamos obras que falem sobre Jesus, que falem sobre a sua crucificação. Então, a pergunta, será que Jesus existiu? Por quê? Porque essa falta de informação se explica pelo fato de que a Palestina e o povo israelita não ofereciam ao tempo do Mestre importância econômica, importância cultural, importância religiosa, e também porque Jesus não foi para seu povo uma autoridade oficial, nem religiosa, nem política, reconhecida. E aos seus adversários que estavam no poder, nós nos lembramos disso tudo, somente interessava ocultar e diminuir o valor da presença e atuação do mestre Galileu. Mas a certeza da existência de Jesus, além de alguns livros da época,
é a superioridade moral da doutrina por ele ensinada e praticada e que estão registradas nos evangelhos. Por quê? Porque o mundo judaico era sombrio, era exclusivista, onde reinavam o ódio e o egoísmo. E a mensagem de Jesus é de amor e de fraternidade. É um código de moral inatacável, de validade permanente e inalterável, através dos séculos e pelo infinito. E quando aceito e aplicado, realmente pode solucionar os maiores desafios da humanidade, porque combate o egoísmo e o materialismo. Exemplo prático, nós ainda estamos às voltas com uma pandemia que se modifica a cada passo, alternando-se em novas variantes, demonstrando que nós podemos combater tudo isso se nós aplicarmos na fraternidade, no amor, na espiritualidade. Então, essa instrução toda de Jesus, sendo moralmente superior ao mundo judaico, essa doutrina de amor não poderia ter sido criada pelos israelitas. Portanto, a doutrina enunciada por Jesus é a maior prova de que ele existiu e viveu entre nós. Nós vamos encontrar João, o evangelista, quando ele fala que um projeto divino há mais de 4,5 bilhões de anos tratou de projetar e construir o nosso sistema solar. E um dos seus ministros foi nomeado para isso. E ele diz, João diz, a luz varou as trevas. E mais adiante ele diz, e a luz se fez carne e habitou entre nós. E aqui está. Então essa doutrina enunciada pelo Mestre contém na sua essência todas as verdades e conduz à espiritualização pelo amor. Tanto que ele nos informa, amai-vos e instruí-vos, Espírito Verdade. Então são de origem humana os erros que se enraizaram na doutrina. É preciso que nós tenhamos vigilância e prece para iluminação íntima, e aí sim irradiarmos espontaneamente o tesouro dos sentimentos de amor que nós ampliamos e arremessamos para o nosso próximo. Então, quando Jesus mergulha nos fluidos densos da matéria da Terra, começa a história da redenção da própria humanidade, porque vêm lições inesquecíveis para todos os departamentos do planeta. Ele chega silencioso, não solicita nada, não exige coisa alguma, ele só entoa o hino da verdadeira liberdade, começando a acordar esperanças, levantar ideais esquecidos. E no livro dos Espíritos, lá na questão 625, questão clássica, os construtores da codificação disseram ao mestre Lyonês: o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de modelo e guia é Jesus. Porque revelador de primeira plana, pela forma de revestir a verdade suprema, colocando-a ao alcance de todos, porque era o exemplo vivo do que ensinava. E apenas solicitou aos homens amarem-se uns aos outros.
Com os seus ensinamentos, ele rasgou o lado escuro da sociedade dos seres, porque iluminava com a proposta de libertação pelo conhecimento da lei do amor, integrando a todos nos sublimes postulados de amor, justiça e caridade, como jamais fora apresentado antes, sempre com muita paz, com mansidão, com tolerância, com doçura. E é nesse momento que nós vamos ter uma certeza. Ele iniciou o mundo na educação dos sentimentos, convidando-nos a amar e servir. Porque ele jamais se absteve de ajudar a quem necessitasse e se doava integralmente. Deixou as mais belas instruções a respeito da ética do comportamento humano, tornando-se na atualidade processos psicoterapêuticos para a libertação das vidas algemadas aos conflitos infelizes trazidos do passado espiritual. Então sempre esteve a ensinar e a viver os ensinamentos. E por isso aceitou como título somente o de mestre, porque ele realmente o era. Então, quando ele vem, começa a era da maioridade espiritual. Pela renovação, pela transformação moral, porque estava iniciando uma nova era de amor, de caridade, de justiça, com paz universal. E ele então nos deixa o esquecimento, o perdão das ofensas, a reconciliação, o não julgamento, o amor ao inimigo, o amor ao próximo, o conjunto de leis que não podemos ludibriar e quando erramos voltamos para retificar, ajudados pelo tempo. Então, com o mestre Galileu surgem as alternativas novas. O poderoso é aquele que vence a si mesmo. O fraco é o que se submete às paixões. Vitorioso é o que supera as imperfeições. E feliz é aquele que não se propõe predominar sobre os demais. E vamos então ter algumas considerações rápidas sobre o que é o 25 de dezembro. Nós temos aí daqui a uns dias uma festa, onde apesar das dificuldades, apesar de todos os pesares, nós estamos nos preparando, nos engalanando. Muitas pessoas se enredando no cheque ouro, nada contra, não estamos julgando nem condenando, apenas estamos procurando colocar tudo isso à luz da doutrina espírita. Então essa festa, ela ganhou uma conotação de consumismo, apesar dos ensinamentos do mestre, dos seus ensinamentos morais, onde os lautos banquetes e os régios presentes embaçam o brilho do dia singular, e o aniversariante é esquecido. Aliás, ele já foi esquecido há muito tempo porque foi trocado pelo simpático Papai Noel. Então nós temos dois momentos de Natal. O Natal de Jesus e o Natal do Papai Noel. O Natal material. Então vamos ver a verdade. Na ceia de Natal, nós temos a origem, a ceia dos apóstolos de Jesus. Nós vamos encontrar a troca de presentes. Vai surgir no século VII com o Papa Bonifácio, que ele dava alimentos para os necessitados. A árvore vai popularizar-se na Alemanha no século VIII. E nós sabemos que a copa da árvore, de uma certa árvore, ela permanece muito tempo incólume dentro de casa. E isso representava a vida. O Papai Noel, então, é inspirado na pessoa do bispo Nicolau, que vivia na Lícia, hoje Turquia. Então, a transformação de Nicolau em Papai Noel começa na Alemanha, entre as igrejas protestantes.
associando definitivamente esse Papa ao Natal. Mas lá em 6 de dezembro, que era o dia de São Nicolau. Depois, então, passaram para 25. O presépio, ele vai surgir em 1223 com Francisco de Assis, quando ele monta o primeiro em uma gruta em tamanho natural. Nós encontramos em 1822 um poema, A Noite Antes do Natal, que vai retratar o Papai Noel como um velhinho de longas roupas grossas para o frio, brancas, de faces rosadas, passeando em um trenó puxado por 8 pequenas renas que voavam. Olha o imaginário. Tornando a terra da lenda do Papai Noel, o velho Nicolau, lembram? A casa do Papai Noel é na Lapônia, na Escandinávia. O primeiro desenho do Papai Noel é feito em 1866. E o uniforme, lembram que era branco? O uniforme atual, que é vermelho e branco, foi sugerido pela Coca-Cola. E nós não estamos, já nos disseram muitas vezes, porque essa palestra não é original. Não é a primeira vez que nós apresentamos. Já nos disseram em outras oportunidades, o Senhor veio para derrubar o Natal. Não. A doutrina espírita é precisão e clareza. Então, o que nós estamos fazendo com Jesus? O aniversariante já está esquecido. Então o Espírito Verdade nos diz, são de origem humana os erros que se enraizaram no cristianismo. Lembram? Nós vimos ainda há pouco. Então, na atualidade, aturdida dos sentimentos, a figura do mestre lentamente desaparece da paisagem e é substituído, e nós sabemos. Porque aí nós encontramos matança de animais, excesso de álcool, festas exageradas, extravagâncias de todo tamanho, ânsia de prazeres, onde principalmente os adultos se entregam totalmente à alucinação festiva, no total esquecimento do aniversariante, porque todos esses homens e mulheres, e nada estamos em contrário, estão distantes da mensagem divina do amor. Então nós vemos apenas materialismo. E o que dizem os espíritos? Abre aspas. Uma vez ao ano, pelo menos, todos se voltam ao Cristo, mesmo indiretamente, pelas festas pagãs, como naquela época das Saturnálias. Os sentimentos se acentuam mais nessa época, mesmo que por uns poucos dias. Mas é um começo. Mas é preciso que nós descobramos a relação permanente, duradoura, plena e vivificante entre nós e o mundo espiritual. E aí, os amigos espirituais não pensam em corrigir o dia do nascimento de Jesus, nem o local, nem o mês, nem o ano. E sim apresentam para esclarecer e clarificar a nossa mente. O que nós devemos sim é agradecer a Deus que permitiu a esse Espírito puro vir à Terra, motivo permanente de grande e justificável alegria para todas as humanidades. Então nós precisamos assumir Jesus, porque Ele já nos assumiu há muito tempo, mas nós ainda não nos demos conta disso. Com relação à passagem do Natal, nós temos o irmão Divaldo Franco contando a sua história marcante,
que aconteceu em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, lá no Natal de 1956. Ele estava triste, então o Dr. Bezerra de Menezes o aconselhou pelo pensamento: Divaldo, vá ver o Chico. E aí ele foi. Pedro Leopoldo, região da Lapinha, uma casa humilde. Ele foi convidado pelo nosso saudoso Chico. É lá que eu passo meus natais. Quando eles chegaram, Divaldo conta, a casa ficava no alto do morro, toda iluminada por luz espiritual, e se ouvia música angelical. À porta nos recebeu o espírito Nestório de Ave Cristo, cuja última reencarnação fora Eurípides Barçanufo. Então dentro da casa estavam a avó, de nome Lia, 90 anos, tetraplégica, cega, surda e muda, e a sua neta Conceição, de 60 anos. E Chico vai dizer, elas foram personagens na Espanha e praticaram horrores na Inquisição. E Chico passava com elas os natais. E Divaldo então arremata, finalizando, eu nunca me senti tão feliz como aquela noite. Por que o exemplo? Porque nós não precisamos remover montanhas materiais para estar feliz em qualquer dia, em todos os dias. Porque Natal é nascimento. Nascimento é todos os dias, em todos os momentos. Então nós nunca esqueceremos que Jesus veio até nós para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Então, quando a aprovação nos procura, nos domina, é a Ele que nós recorremos pela prece, pedindo aos bons espíritos que auxiliem. Então, nós precisamos verdadeiramente compreender que o Natal, essa data deve representar para nós realmente uma oportunidade de renascimento para os bons propósitos, iniciando novos projetos em favor do próximo, cuidando melhor da nossa trajetória, melhorando nossa ação no mundo. E se os desafios chegarem e as dores aumentarem, sigamos confiantes em Deus, que sempre oferece os recursos que nós necessitamos. Vimos há pouco que o mundo se encontra em conflitos dolorosos, a maneira de cadinho em ebulição para depurar os valores humanos. É mais que razoável, é necessário. Entretanto, acima de tudo, importa considerar que devemos ser, não obstante as nossas imperfeições morais, um ponto de luz nas trevas, em que a inspiração do Senhor possa brilhar. Que fique para a nossa compreensão esse tema magnífico e que nós possamos ter realmente um Natal cristão. Agradecemos a oportunidade, que a paz do sublime Galileu nos envolva por inteiro. Boa noite.